Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castan e hoje eu vou tirar uma dúvida que as pessoas sempre me mandam. Eu posso pegar uma solução tampão, um mix de PCR, alguma solução que seja, e descontaminar essa solução expondo a solução na luz ultravioleta, que a gente pega a luz UV, é comum no laboratório a gente pegar a luz UV para descontaminar a superfície, para descontaminar a pipeta, para descontaminar a bancada. Mas será que eu posso pegar a luz UV, que funciona muito bem para descontaminar aí, tanto em termos de micro-organismo como Amplicon, né, produto de PCR que contamina o laboratório? Será que eu não posso pegar essa solução? Uma solução ali, um mix de PCR, por exemplo. Antes de eu colocar o DNA, obviamente, dentro daquele mix, eu vou colocar ali e deixar banhado, irradiado por luz UV. Será que eu descontamino aquela solução, aquele mix? É isso que eu vou falar para você na aula de hoje, mas eu vou falar, sabe quando? Depois da vinheta. Enquanto roda a vinheta, você se inscreve aí no canal, aciona o sininho aqui para você ser notificado toda vez que eu colocar uma nova aula. A gente se vê já já. Vamos lá, antes de eu começar minha aula aqui, deixa eu dar meu recadinho sobre o Clube do DNA. O Clube do DNA, que é a maior escola online de biologia molecular deste Brasilzão de meu Deus. Se você quer aprender biomol, você deve aprender biomol, você já está aprendendo. Se você está aqui, você está aprendendo. Mas você quer dar um passo além e se aprofundar, ser um profissional mais capacitado lá na frente, ou atualmente mesmo, um profissional de sucesso, por que não? Aprenda biologia molecular. Esta área está deixando de ser um diferencial profissional, está passando a ser um pré-requisito, assim como o inglês, assim como acontece com o inglês. Hoje em dia, um profissional ele não se diferencia por falar inglês, é o mínimo que ele tem que fazer. Biologia molecular está passando por um processo semelhante. Você está uma disciplina que está deixando de ser uma opção, está passando a ser um pré-requisito. E você pode aprender biologia molecular lá no Clube do DNA. No Clube do DNA você tem vários tipos de aula, aqui aula ao vivo, aula gravada, aula avulsa, cursos completos. Ele é tipo um Netflix aí da biologia molecular. Tem aula pra caramba ali dentro, mais de 400 aulas você consegue assistir aqui dentro do clube. Eu já falei várias vezes sobre o clube, aqui no site você consegue ver os trechos de algumas aulas, consegue ver as apostilas, tem um monte de coisa aqui que você consegue ver, mas hoje eu quero mostrar para você o clube por dentro. Vou entrar aqui no clube, eu acessei ele com a minha conta, e aqui dentro é como se fosse, como eu falei, né, um Netflix da Biomol. Você tem aula pra caramba, curso, um monte de curso para assistir, você escolhe o que você quer assistir, na hora que você quiser, no ritmo que você quiser. Pode baixar as aulas para você não gastar seu plano de dados e usar na academia, lavando louça, como você quiser, certo? Então olha só, aqui eu estou dentro do clube, ele está mostrando para mim onde eu teoricamente teria parado o meu curso, né? Eu teria parado aqui nessa aula de PCR em tempo real. É uma aula que está dentro do curso, que é um curso teórico e prático de PCR em tempo real. É prático porque eu fui lá no laboratório e gravei, pus a mão na massa, gravei no laboratório como se faz PCR em tempo real. Você pode assistir na teoria e na prática. Mas aqui tem todos os outros conteúdos. Os novos conteúdos que eu estou colocando, que nesse momento nós estamos subindo as aulas de um curso novo, que é um curso sobre sequenciamento Sanger, já tem algumas aulas lá no ar. Tem aqui as boas-vindas ao clube, nós temos aqui a introdução ao sequenciamento Sanger, né, que é o curso que eu falei que a gente está gravando agora lá. Tem a formação básica em biomol, tem as aulas sobre as técnicas, tem as aulas sobre aplicações, tem aulas sobre software, se você quiser aprender na prática utilizar os softwares de biomol. Tem aula pra caramba, tem séries, a Masterclass, tem aula sobre temas não relacionados a biomol, inclusive, né, diretamente relacionados. Tem as aulas semanais aqui avulsa, curso de expressão gênica, tem o curso de PCR em tempo real que eu falei para vocês, o de CRISPR, que é mais? O curso de NGS, como estudar fora do Brasil, curso sobre genética básica, tem curso aqui, o guia prático para você desenhar ensaio de PCR em tempo real. Esse é um curso muito interessante sobre os mercados de atuação que você pode atuar na área de biologia molecular, como fazer apresentações incríveis no PowerPoint. Tem o curso aqui de genética forense, tem muita coisa aqui e você pode aproveitar isso por um preço muito pequeno.
A mensalidade custa menos do que um dogão com Coca-Cola que você gasta aí todo final de semana. Você paga isso por mês, vai ter acesso a todos esses conteúdos aí, ser um profissional mais capacitado, um profissional com melhor formação. Então eu queria dar essa dica para vocês hoje. Eu vou deixar o link do site do clube aqui embaixo na descrição desse vídeo. Você entra lá e veja mais com seus próprios olhos. Você pode testar gratuitamente por 7 dias e ter acesso a 100% disso aqui que eu mostrei gratuitamente por 7 dias. Se você gostar, continua. Se você não gostar, é só cancelar sem dor de cabeça. Vamos voltar para a nossa aula. Muito bem, então eu posso descontaminar soluções com luz ultravioleta? Só um aviso antes de a gente começar, que o foco dessa aula aqui será a descontaminação de soluções por DNA, né? São soluções contaminadas por DNA, por amplicons, por produtos de PCR, que é a maior fonte de contaminação em laboratório de biomol. Se um laboratório de biomol ele tem problema de contaminação, muito provavelmente o problema está relacionado a DNA, a amplicon, a produto de PCR. Ou seja, o foco dessa aula aqui não é esterilizar, não é eliminar micro-organismo, é utilizar a luz ultravioleta para eliminar produto de PCR, amplicon contaminando soluções, tá bom? Vamos lá, então posso contaminar reagentes utilizando luz ultravioleta? Nós vamos utilizar esse artigo aqui como referência, um artigo que eu já usei numa outra aula aqui no YouTube, mas é um artigo muito interessante que ele fez vários testes, né, de descontaminação de superfície, de soluções, utilizando diferentes estratégias, e aqui eu vou mostrar para vocês uma parte desse artigo aqui, que ele pegou e testou a luz UV para descontaminar soluções. Olha o experimento, como é que o experimento foi realizado. Ele pegou diferentes fragmentos pequenos de alguns poucos pares de baixo, eu vou explicar para vocês, e ele contaminou soluções com esse bacteriófago, ou inseriu esse DNA de bacteriófago em diferentes soluções. E aí, ele pegou e testou a eficiência da luz UV em diferentes condições. Ele verificou se esse DNA de bacteriófago ele pode ser degradado por luz UV quando este DNA de bacteriófago contaminante, né, representando um amplicon aí de uma PCR, por exemplo, produto de PCR, ele pode ser degradado, ele pode ser inativado quando ele está presente em diferentes tubos, quando ele tem diferentes tamanhos, quando a solução, com o volume da solução varia, se ele está dentro de um mix de PCR, qual que é a distância da lâmpada UV para descontaminar essa solução aqui, essas soluções. Então ele fez essa contaminação de diferentes soluções, testou diferentes cenários aqui e utilizou esse equipamento aqui, é o StrataLinker. UV StrataLinker 2400. É um equipamento, você coloca o que você quiser aqui dentro e trata o que você quiser com luz ultravioleta. Parece um micro-ondas, né? Parece um micro-ondas, você coloca o que você quiser aqui dentro e trata com luz UV para verificar se a luz UV vai funcionar. Aqui no caso dele foi para verificar se a luz UV ia funcionar. E aí, ele pegou essas amostras de DNA nessas diferentes condições aqui irradiadas por luz UV e submeteu esses fragmentos a uma PCR em tempo real. Porque se amplifica é porque o DNA está intacto. A luz UV não funcionou. Se não amplifica é porque o DNA foi degradado. Então a porcentagem de degradação, o nível de degradação, ele consegue medir por PCR em tempo real para verificar se esse processo aqui de irradiação por luz UV foi eficiente ou não. Agora vamos ver o que aconteceu, né? Naqueles diferentes cenários que ele testou, vamos ver o que influenciou e o que não influenciou o fato de você irradiar uma amostra com luz ultravioleta. Primeira coisa, a influência do tubo. Então, olha, nesse caso aqui, ele verificou que o tipo de tubo irradiado por luz ultravioleta influenciou no nível de degradação do RNA contaminante naquela situação. Então houve variação na eficiência do processo de degradação do DNA, né, a descontaminação, de acordo com o tipo de plástico do tubo. Olha só. Aqui nesse caso, o que ele fez? Ele pegou uma solução com concentração de 250 picogramas por microlitro daquele DNA de bacteriófago, né? Uma concentração aí que talvez mimetize, simule o que acontece na vida real numa contaminação no laboratório. Nesse caso aqui ele utilizou fragmentos 73 pares de base, fragmento pequenininho, de sequência conhecida, e fragmentos menores são mais difíceis de serem degradados por luz UV, a gente vai ver isso daqui a pouco, então por isso que ele usou um fragmento pequeno. E irradiou essa solução, né, dentro desse tubo aí, desses diferentes tubos, por 10 minutos a 1 centímetro da lâmpada. Então pegou aquele tubinho
com DNA contaminante, com produto de DNA contaminante, amplicon contaminando, né, simulando essa contaminação, colocou a 1 centímetro da luz UV, muito pertinho da luz UV e deixou por 10 minutos. E olha o que ele recebeu como resultado. Tubão Eppendorf de 1,5 ml, aquele tubo Eppendorf convencional mais utilizado lá no laboratório. Testou ali dentro diferentes volumes, de 50 microlitros a 1 ml. E veja que o processo de neutralização, porcentagem de degradação do DNA contaminante, foi eficiente, mas não muito eficiente, né? Teve uma eficiência de neutralização de 90% a 97%, ou seja, daquele DNA ali presente, de 90% a 97% foi degradado. O que parece um bom resultado, né? 90% de degradação, 97% de degradação, parece ser um bom resultado, mas quando a gente está falando de amplicon, produto de PCR, basta pouquíssimas cópias daquele fragmento contaminante para você recontaminar o laboratório, para ele ser reamplificado numa próxima PCR. Então, apesar de parecer um valor interessante de neutralização, 90% a 97% num tubo de 1,5 não é interessante. Então, se você tem uma solução que você quer descontaminar, aqui não importa qual seja agora, tá? Nesse momento, e ela está num tubo de 1,5 Eppendorf, você colocar ela lá na luz UV, não vai funcionar muito bem. Ou seja, aqui nessa situação não funciona legal. Mas ele pegou tubos menores também, aquele tubo de 0,6, de 0,5, aqui no caso ele utilizou o tubo do Qubit, que é um tubo de 0,6 ml, mas aqui poderia ser um outro tubo de 0,5 também, que é outro tubo muito utilizado, de polipropileno, tá? É um dos materiais utilizados para fazer tubo. Nesse caso ele testou diferentes volumes, de 10 a 500 microlitros, e aí teve uma porcentagem de degradação mais interessante, de 99 a 99,2. É um resultado melhor, já funcionou muito bem, já talvez seja uma porcentagem de neutralização aí eficiente. Então, se você quiser neutralizar uma solução, descontaminar uma solução, um tubo de 1,5 não funciona tão bem, mas um tubo já menor de 0,5 funciona, né? A parede mais fina, possivelmente, irradiou melhor a solução ali dentro. E aí quando ele pegou e fez o mesmo procedimento, só que naquele tubinho de PCR, o de 0,2, o menorzinho, que a gente coloca lá dentro do termociclador, também de polipropileno. Testou diferentes volumes, 10, 50 e 100 microlitros, aí teve uma neutralização muito boa, de 99% a 100% de neutralização. Aí funcionou. Então, se você quiser neutralizar contaminante, produto de PCR em uma solução, faça isso em tubos pequenininhos de 0,2, porque aí ele funciona muito bem. Mas tem que deixar pertinho da lâmpada e por 10 minutos. Ele testou também o tubo Falcon, né, de 15 ml, colocou aqui dentro soluções, volumes daquela solução, 4 ml, 1 ml e 10 microlitros. Com 4 ml, que é um volume grande, que, apesar de ser grande, ele não é quase nada, né, do tubão aqui, não é nem a metade do Falcon, teve uma eficiência só de 47%. Quando ele reduziu para 1 ml, que é um pouquinho também, 96%. Aí quando ele deixou só 10 microlitros, ou seja, uma gotica de nada aqui dentro, aí deu 99%. Então, tubo Falcon, se você quiser neutralizar uma solução num tubo Falcon, ultravioleta não vai funcionar não. Se ele estiver cheio, principalmente, não vai funcionar não. Então, qual que é a conclusão? Se você quiser usar esse procedimento, realizar esse procedimento de neutralização, descontaminação de solução usando luz ultravioleta, trabalhe com tubos de parede fina, que é de 0,6, 0,5 ou de 0,2 ml, e com volumes o menor possível, certo? Ou seja, na vida real, no dia a dia, você não é um negócio muito eficiente, a não ser que você vai fazer um processo de contaminação de várias alíquotas em vários tubos, né? E numa situação nesse sentido. Mas na prática, no laboratório, não me parece algo muito interessante, não. Agora, vamos ver a influência da distância da lâmpada em relação à solução a ser descontaminada. Então, de novo, usou aquela concentração, aquela solução, né, com DNA contaminante, numa concentração de 250 picogramas por microlitro, o fragmento pequenininho, e irradiou por 10 minutos, só que aqui ele variou a altura, o quanto ele deixou distante a solução da lâmpada. Deixou uma distância de 1 centímetro, 6 centímetros e 12 centímetros da lâmpada. E olha o resultado. Então, aqui nesse gráfico ele está mostrando a porcentagem de DNA remanescente, o quanto de DNA não foi degradado por luz ultravioleta em relação à distância. Então, quando ele pegou 1 centímetro, colou a solução ali na lâmpada, deixou pertinho, teve uma porcentagem remanescente muito pequena, ou seja, uma eficiência aí muito alta de degradação. Funcionou, beleza, muito bem.
Só que quando ele aumentou essa distância para 6 centímetros, e 6 centímetros é pouca coisa, sei lá, alguma coisa do tipo assim, né? É pouca coisa, é muito perto da lâmpada ainda. Já teve uma eficiência bem menor, ó. Teve ali quase 5% de DNA remanescente. Lembrando que 5% pode ser o suficiente para recontaminar o laboratório inteiro. E aí quando ele deixou 12 centímetros então de distância, que também não é uma distância muito grande, é menor do que uma lâmpada UV que está no alto de uma capela, por exemplo, de um fluxo, né? É uma distância menor. Aí a eficiência foi menor ainda nesse processo de descontaminação. Ou seja, se você quiser utilizar a luz ultravioleta para descontaminar a solução, você tem que colar a solução com a lâmpada, tem que deixar quase encostada. Ou seja, você pegar uma solução, colocar dentro de uma capela, ligar a luz UV, achando que vai descontaminar, não vai descontaminar. Pelo menos não em produto PCR, né? Pode ser eficiente para micro-organismos, mas para produto PCR não funciona. Então aqui a pergunta que a gente faz, né, olhando esse resultado, qual que é a eficiência real e você colocar uma lâmpada no alto de um laboratório ou no alto de uma capela e tentar descontaminar a solução utilizando essa estratégia? Possivelmente não vai funcionar. A influência do tamanho do fragmento a ser descontaminado, a ser degradado, e o tempo de exposição. Então aqui ele utilizou, nos outros casos ele utilizou o fragmento de 72, né? 72 pares de base. Aqui ele utilizou fragmentos de 188, fragmento um pouco maior, e 307. E deixou por diferentes tempos. Esses fragmentos maiores aqui, eles tiveram uma eficiência de degradação, né, de eliminação, de neutralização, de 99% se deixou por 2 minutos e de 100% depois de 4 minutos. Ou seja, fragmento grande, ele degrada com mais facilidade. Ele vai funcionar mais rapidamente, mais eficientemente se o fragmento contaminante for grande. É grande aqui, né? Nesses parâmetros dessa aula aqui, né? Que isso aqui não é um fragmento grande. Mas fragmentos maiores vão degradar mais facilmente também. Já o fragmento 73, é um fragmento pequenininho, mais difícil de degradar, 2 minutos, degradou pouco, não foi muito eficiente, 4 minutos melhorou, 8 minutos melhorou um pouco, mas só foi ser eficiente mesmo depois de 10 minutos irradiando. Então não pode deixar, se vai utilizar essa estratégia, tem que deixar pelo menos 10 minutos ali, em solução. Conclusão, por segurança eu deixei 10 minutos, que é mais provável que funcione. Agora, a influência dos constituintes de um mix de PCR, ou PCR em tempo real, porque aqui chega nos casos mais reais, né? Você tem um mix de PCR, ou uma solução de PCR ali pronta, sem amostra ainda, obviamente, né? E você quer descontaminar aquele mix antes de preparar antes de colocar a sua amostra e fazer a reação. Existe aqui uma dificuldade de você fazer este procedimento, esse tipo de neutralização em solução de PCR contendo DNTP, em solução de PCR ou PCR em tempo real tem DNTP, porque esses safadinhos aqui, eles absorvem a luz UV, protegendo o DNA, possivelmente, o possível DNA contaminante presente naquela solução ali. Então, o DNTP ele protege o contaminante. Então, você neutralizar DNA em solução contendo DNTP pode não ser eficiente. Olha só, para fragmentos maiores, teve 99% de eficiência, beleza, funcionou legal. Fragmentos um pouco menores já caiu bastante eficiência e fragmentos pequenininhos, o DNTP protegeu pra caramba. Foi para 90% só. Aí não foi eficiente, né? Então, se você tem um contaminante pequeno, fazer essa estratégia, né, descontaminar o seu produto, o seu mix de PCR contendo DNTP, não vai funcionar legal para fragmentos pequenos. Só para vocês verem, o contorno negativo ele fez com água, né, sem o DNTP, solução sem o DNTP, e aí teve uma eficiência de 99,2% fragmento pequeno. Ou seja, foi realmente o DNTP que protegeu aqui o DNA, né? Observação, o processo de neutralização pode ser realizado em cada solução individualmente. Beleza, no mix contendo DNTP não funciona, mas você pode pegar a solução tampão e fazer esse processo na solução tampão, pode pegar no primer e fazer no primer, você pode pegar no magnésio e fazer no magnésio, assim por diante. E aí, qual que foi o impacto da luz UV no desempenho da PCR? Beleza, você tratou o mix de PCR para descontaminar, fez esse processo de irradiação lá no seu mix de PCR. Mas será que o fato de você ter banhado e irradiado aquela solução com UV não vai interferir na PCR? Será que o UV não degrada a DNA polimerase, por exemplo? Ou mesmo os primers, que são DNA, no final das contas, né? Então, olha só. Não houve impacto na PCR quando a irradiação foi realizada no mix 100, no mix que não tinha a DNA polimerase, os DNTPs e o CyberGreen, no caso de uma PCR em tempo real. Ou seja, era um mix
contendo o tampão, o cloreto de magnésio, o primer, o que mais? Só, né? Não tem o DNA, não tem ataque polimerase, não tem o DNTP, é um mix meia boca, é um mix muito incompleto. Ou seja, não faz muito sentido, né? A não ser que você saiba que a contaminação não esteja, né? Você tem um reagente contaminado e você sabe que não é a polimerase, não é o DNTP e nem o CyberGreen. Aí, beleza, aí pode ser interessante você fazer a irradiação nesse caso aqui, né? Já a PCR ela não funcionou, ou seja, irradiou o mix, tratou o mix com luz ultravioleta. O que aconteceu? Na PCR ela não funcionou quando a irradiação foi realizada no mix completo, quando tinha ataque, quando tinha o cyber. A luz UV acabou com o ataque, degradou o ataque, degradou o CyberGreen, que ele é fotossensível, né? Então não funciona se você tem ataque, se você tem o cyber no mix. Ele vai destruir sua PCR e não vai funcionar. Pode até se contaminar, mas a PCR não vai funcionar depois. Ou seja, a descontaminação de TAC, de DNTP e talvez o primer, né, que afinal de contas nós estamos falando de um fragmento de DNA que pode ser degradado também por essa luz UV aí, ela deve ser realizada por outro método, não vai ser por luz UV. Usa outro método aí, a gente até pode falar isso numa outra aula para tentar descontaminar ou joga fora e comprar novo se tiver contaminado. Mas por luz UV não. O cyber também, né? O cyber também você não pode utilizar esse procedimento aqui para descontaminá-lo, mas aqui tem uma observação que o artigo faz, né? Que o cyber ele é um composto quimicamente sintetizado, ele não é proveniente de micro-organismos, ele não é proveniente de outros mamíferos, né? Como alguns reagentes de PCR são. Então o cyber ele dificilmente vem contaminado de fábrica, porque outros reagentes de biomol, eles podem vir contaminados de fábrica com DNA. E existe um certo nível de contaminação que acontece mesmo vindo da fábrica. Aqui nesse caso, o cyber é improvável que ele venha contaminado de fábrica. Não quer dizer que ele não possa ser contaminado no laboratório, né? Com produto de PCR que você contaminou no laboratório. Aí é problema do seu laboratório. Mas essa observação, o artigo coloca que talvez esse processo de descontaminação do cyber não vale a pena se você considerar uma contaminação proveniente da fábrica. Aí não vale a pena porque provavelmente ele não vai vir contaminado. Outros reagentes aí sim, talvez vale a pena fazer esse procedimento, né? Talvez valha a pena, né? Não acho muito prático, não. Conclusões e observações. A descontaminação de soluções por luz ultravioleta pode não ser o método mais adequado. Você viu, tem muita variável que interfere no processo de contaminação. Não é um negócio prático, não é um negócio que você vai fazer de maneira viável no dia a dia no laboratório. Só em alguns casos, né? Você pode usar esse resultado aqui como guia. Em alguns casos, contaminar uma água, descontaminar um tampão, talvez você possa utilizar. Mas no dia a dia no laboratório, você pegar lá, preparou um mix de PCR, deixa na luz UV para descontaminar e depois faz a PCR, não é uma coisa muito viável, não vai funcionar dessa maneira, infelizmente, né? Tem aí a distância da lâmpada que interfere pra caramba, né? Tem que ficar 1 centímetro de distância para ser eficiente, a espessura da parede do tubo, o volume da solução, o tamanho do fragmento contaminante, o mix de PCR que tem os DNTPs que protegem, que a TAC que é degradada, né? Então, tudo isso interfere no processo, fazendo com que ele seja muito variável. Não é eficiente para o dia a dia no laboratório, eu não acho uma boa estratégia. Essa, pelo menos, é assim que eu vejo, esse é o meu ponto de vista. Para alguns casos específicos, talvez, mas no geral, no dia a dia, não. E com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, manda aquele like aí para mim. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se interessar por essa informação. E não se esqueça de seguir o Universo da Biomol lá no Instagram, porque lá no Instagram a gente tem um contato mais próximo, abro caixinhas de pergunta todos os dias, você pode deixar uma pergunta lá para mim e a gente vai batendo um papo, beleza? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.